Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso clube de estudos rumo ao sucesso e à conquista da nossa vaga no concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu espero que você esteja muito bem, preparada e ansiosa para estudar um pouquinho aqui. Já pega seu papel, sua caneta, lápis, borracha, enfim, aquilo que você melhor se adapte para o estudo e bora conversar. Bom, o nosso documento de hoje que nós damos início ao estudo é este daqui, Educação Infantil, Práticas Promotoras de Igualdade Racial. O último documento que nós vimos semana passada, finalizamos na semana passada, foi o currículo Povos Migrantes, lembra bem? Fizemos inclusive aí um simulado. E em Povos Migrantes, qual que era o assunto? Tratava também sobre essa questão de igualdade, mas não apenas a racial, certo? Mas ainda assim, um assunto, ele acaba estando interligado ao outro. Claro que aqui, quando a gente fala de práticas de igualdade racial, o viés muito tende-se a pensar que o objetivo é somente para as crianças afro-brasileiras, não é mesmo? Claro que acredito que 90% seja mesmo afro-brasileiro, porque essa é a nossa ascendência, não é mesmo? Mas se pensarmos, por exemplo, nos povos migrantes, tem aí outras raças também, certo? Menos, em quantidade menor, mas ainda assim existe, tá? Então, este documento em específico, ele tem um olhar mais sensível para a educação infantil. E vamos lá. Olha, tá aqui a capinha dele para que você o conheça. Este documento também está disponibilizado para você aqui na plataforma. Ele é curtinho, tem uma média aí, se não me falha a memória, de 50 páginas. Então, se você quiser depois lê-lo, é uma leitura gostosinha, inclusive, de fazer, tá bom? Mas, se assim não tiver o tempo para a leitura, eu espero muito contribuir aqui com a apresentação e com o resumo que também já está disponível para você aqui na plataforma, beleza? E vamos lá. Qual que é o objetivo deste documento aqui, Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial? Primeiro, o objetivo dele é de apoiar os profissionais da educação. Quais profissionais? Só professores? Não. Quando a gente fala em profissionais da educação, a gente precisa pensar em todas as pessoas que estão dentro da unidade escolar envolvidas com as crianças, envolvidas no âmbito educacional. Claramente, aqueles que mais estão envolvidos, que precisam planejar suas aulas e estão diretamente conectados, ligados, né, dia a dia com a criança, somos nós professores, beleza? Então, qual que é o objetivo? Apoiar os profissionais da educação na implantação do artigo 7, inciso 5 das diretrizes curriculares da educação infantil. Tá, e o que significa aí esse artigo 7? Vou pegar aqui uma colinha para você, para que eu não esqueça. Então, ó, segundo este documento, as propostas pedagógicas devem estar comprometidas com o rompimento das relações de dominação diversas, inclusive étnico-racial. Então, o que a gente entende? Que dentro da escola, o que ainda prevalece é a questão da dominação eurocêntrica, tá? Que são as características do homem branco e assim por diante. Você já deve ter ouvido, inclusive, essa palavra eurocêntrica, tá bom? E olha só que interessante, Pro, porque normalmente quando eu falo a gente, eu estou pensando no geral, assim, não eu e você apenas, ou eu e o clube aqui de estudos, tá? A gente pensa o seguinte, poxa vida, esses documentos orientadores, eles são feitos, mas na verdade eles fogem um pouquinho da realidade, parece que quem escreveu está muito tempo fora da sala de aula, mas neste documento em específico, o que a gente vê é completamente contrário, olha só, ele tem por base situações e intervenções do cotidiano real. Então, conforme nós formos falando aqui e os exemplos que vão sendo dados, você vai ver que eles acontecem dentro dos 6 ou EMEIs aí das escolas, tá bom? Então, são situações, intervenções, ações que podem de fato ser desenvolvidas e você vai ver que são muito simples na realidade e que inclusive dá ali um caminho também para a questão da formação do nosso plano de aula, porque já recebi algumas perguntas assim, né, quando a gente fala do diário de bordo. Lila, mas o que é que eu tenho que colocar no meu planejamento?
eu tenho que colocar as atividades permanentes, eu não tenho que colocar atividade permanente, é só atividade permanente ou eu tenho que colocar uma outra atividade? E aí acaba que este documento ele fala um pouquinho sobre isso e você vai ver mais à frente. E olha só, ele já começa logo nos orientando o seguinte, quando a gente fala de educação infantil, geralzão pensa que a educação infantil é tudo muito lindo, tudo muito fofo, tudo muito meigo, tudo maravilhoso, sensacional. E que na educação infantil não existe discriminação. Todas as crianças elas são tratadas iguais. Isso é um mito. Existe sim a discriminação, não sou eu quem estou falando, é o documento, claramente, tá bom? E essa discriminação, ela parte por parte de professores dentro de sala de aula, por parte de profissionais, assim como também parte de coleguinhas, familiares, pessoas da comunidade. Então, a discriminação, ela não é algo que acontece só a partir do ensino fundamental, por exemplo. Ela está já desde a educação infantil, tá? E o documento, ele nos orienta o seguinte, de que é necessário e muito importante que intervenções sejam feitas para que essas crianças não venham a passar por essas situações vexatórias, sabe? Principalmente porque nós estamos falando ainda da educação infantil, elas são muito pequenas, elas estão ainda começando a ser, formadas, né? A personalidade formada, o ser delas ainda está em formação. Então, se ainda na educação ela passa por situações em que ela tenha dificuldade em aceitar a cor da pele, ela tem dificuldade em aceitar por que o cabelinho dela é diferente da coleguinha, entende? Ela tem dificuldade em aceitar, e nesse quesito ela está certa, por que a amiguinha que é branquinha, de cabelo liso, escorrido, pode ser uma princesa e ela não, tá? Então, a educação infantil ela é considerada a base da educação e da formação dos nossos estudantes. Então, intervenções muito sérias e intencionalmente planejadas precisam ser pensadas para este momento, tá? Então, o que deve ser trabalhado? Essa questão da aceitação e da identidade de cada criança, tá? E aí aqui algumas intervenções possíveis a partir de novas práticas pedagógicas. Então, primeiro, se tem essa preocupação em trazer para dentro da unidade escolar uma perspectiva de igualdade racial, primeiro, gestão, não é mesmo? Então, diretores, coordenadores, juntamente com os professores, precisam se abrir coletivamente, ter muito claro que intervenções precisam ser feitas. E a partir daí, quais são essas intervenções? Então, quais novas práticas pedagógicas podem ser pensadas? E o documento ele nos lista alguns pontos. Então, primeiro, os espaços, né? E aí a gente já vai ver como é que a gente pode trabalhar essa questão dos espaços, os materiais, imagens, interações, a própria gestão, aí qual é o papel da gestão, sempre muito importante, e ter também uma perspectiva da igualdade racial, que foi o que eu falei anteriormente, tá? Então, a primeira coisa é igualdade racial, ela é importante. Então, a partir dessa visão, vamos trabalhar dentro da nossa escola. E olha só, dois traços singulares, ou seja, dois traços importantes que o documento ele nos traz. Primeiro, ele foi construído a partir de situações reais dentro de creches e pré-escolas, ou para nós aqui em São Paulo, SEIs e EMEIs, tá? E é uma oportunidade para tornar realidade as leis e diretrizes que tratam da igualdade racial, porque a gente bem sabe que existem aí muitas leis e nós veremos sobre essas leis em específico quando nós tratarmos da LDB, porque a LDB, a lei número 9394/96, ela teve algumas alterações justamente para incluir aí essa questão da igualdade racial, né, da educação afro-brasileira e indígena também. Então, nós falaremos mais sobre isso. Então, sabemos que existem muitas leis, mas de fato essas leis estão dentro da sala de aula, estão dentro das escolas, né? São algumas questões que nós podemos pensar, porque, por exemplo, quando se fala em levar para dentro da escola, da sala de aula, a educação, os costumes, a cultura africana,
a gente sabe bem que existe aí um certo preconceito em relação à cultura deles, não é? E por conta disso entra aí uma questão também de religião e acaba que essa questão da cultura africana ela é um pouco cerceada. E nós vimos lá em povos migrantes que nós devemos o quê? Nos reconhecermos como pessoas preconceituosas, limitadas, colocar de lado isso e olhar para os nossos estudantes, respeitá-los e apresentar aquilo que faz parte da nossa cultura também, porque nós somos brasileiros, mas qual que é a nossa ascendência? Ou nós descendemos de quem? Só dos portugueses, Pro? Claro que não. Só dos indígenas? Claro que não. Nós somos descendentes também dos africanos. Somos um país totalmente miscigenado. Ah, Lila, mas nós temos aí também os europeus. Aliás, os alemães, enfim, de outros países. Sim, mas nós estamos em São Paulo. Sejamos realistas, né? Aqui em São Paulo, o que nós mais tivemos foram mesmo os portugueses, os africanos e talvez os indígenas lá para a região do sul, é que tem aí outros países, né? Outros migrantes aí de outros países, tudo bem? E olha só, quais são os marcos legais, então? Este documento, ele se apoia em quais leis, em quais documentos importantes? Primeiro, nossa Constituição Federal de 1988, tá? Porque a Constituição Federal lá no artigo 205 e 206 são artigos que tratam do quê? 205 fala sobre a educação para todos, que é dever do Estado garantir a educação para todos. No artigo 206 vem falar um pouquinho que todos devem receber uma educação igualitária, né? Que não haja discriminação. Ainda dentro da Constituição Federal, a Constituição ela previu 3 conteúdos obrigatórios dentro da educação. O primeiro ensino, a língua portuguesa, claramente. Depois, as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, que foi o que eu já falei, né? Nosso povo é formado pela cultura portuguesa, pela cultura indígena, pela cultura africana. E depois, o terceiro conteúdo é a educação ambiental, tá? Então, a Constituição Federal ela não fala de fato sobre a educação de igualdade racial, mas ela fala que deve-se aí trabalhar as diferentes culturas. Então, a gente tem aí né, a Constituição ela se abre para essa possibilidade e para entender que a igualdade racial também está dentro dessa questão das diferentes culturas. Depois, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos também a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei número 93/94/96. E como eu já falei, nas nossas próximas aulas nós falaremos sobre esta lei e falaremos também das alterações que nós tivemos e das leis que foram incluídas dentro da LDB, tá? E por último, nós temos aí as diretrizes curriculares nacionais da educação, tá? Diretrizes curriculares que também vamos ainda trabalhar. Então, são 4 marcos legais aqui e são 4 leis que nós vamos também e ainda estudar separadamente aqui, porque são assuntos solicitados no edital do concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. É muito assunto para a gente estudar, Pro. Ai, que delícia! Então, na sequência, bora lá. Como começar? Então, tá. A escola decidiu que precisa seguir a perspectiva da igualdade racial. E aí, como começar? Primeiro, e aí, quando fala em começar, não se está falando mais apenas da gestão. Claro que a gestão ela precisa proporcionar meios, horários, mas precisa partir muito mais também do professor, porque é o professor que está dentro da sala de aula diretamente em contato com os estudantes. Então, primeiro, conhecer as leis e estudar os documentos orientadores. É complicado, né, Pro? Existem muitas leis, existem muitos documentos orientadores
E na nossa rotina docente acaba que a gente tem sempre tantas obrigações, tantas coisas por fazer que não nos sobra tempo de fato para que a gente possa assim estudar, né? Os tempinhos que sobram normalmente o que a gente quer é dar uma descansadinha e pronto. Mas a realidade é que precisa existir um compromisso da nossa parte e a consciência de que, olha, faz parte do meu trabalho enquanto professor, não é mesmo? Mas ainda é direito do meu estudante, principalmente porque eu estou falando, ou nós estamos falando, ou nós estamos inseridos num contexto de ensino e escola pública. Então, o máximo que nós pudermos entregar a esses estudantes, bom será para eles, tá bom? Então, conhecer as leis e estudar os documentos orientadores. Então, aqui eu abro um parênteses e convido você a falar sobre o clube de estudos para as colegas aí dos SEIs, das EMEIs que vocês estão trabalhando, porque para além, né, vamos pensar assim, de estarmos aqui no clube com o objetivo maior, o foco de estudar para prestar o concurso municipal da cidade de São Paulo, o que nós temos aqui dentro do clube é de fato uma ferramenta grandiosíssima e poderosíssima a nosso favor, não é mesmo? Penso eu, inclusive, que a coordenação ou a direção, a gestão da escola poderia sim fazer uma inscrição aqui no clube de estudos e usar os materiais que tem disponíveis aqui, não é mesmo? Porque tem-se, muito ou pouco, tem-se aí os horários de formação. Se nós temos aí um material como este, por exemplo, claro, conciso e que nos ajuda, por que não lançar mão disso para que possamos então conhecer as leis e estudar os documentos orientadores? Então fica aí a dica para você soltar essa diquinha aí lá para sua CP, tudo bem? E depois, um outro fator para começar, trabalho educativo com intencionalidade planejado para as crianças de 0 a 5 anos. O que isso quer dizer? Bom, a partir da perspectiva de igualdade racial, eu entendo que ao planejar as minhas aulas, eu preciso ter uma intencionalidade. Nós vamos ver mais à frente, quando nós falarmos, por exemplo, do ambiente ou dos materiais, que qualquer coisa que nós levemos para dentro da nossa sala de aula, toda essa qualquer coisa, ela tem aí uma mensagem a ser entregue às nossas crianças. Então a gente precisa entender e olhar e ter essa intenção. É isso que eu quero de fato ensinar para o meu estudante, para minha criança, tá bom? E olha só, igualdade racial aqui, só para mostrar um pouquinho, né, que quando a gente fala de igualdade racial, nós não estamos falando apenas da criança negra, mas que tanto a branca quanto a oriental, tá? Todos, sem exceção, eles precisam de igualdade, eles precisam se conhecerem, terem a sua identidade bem conhecida, bem desenvolvida e mais ainda que sejam respeitados. Fofinho demais, olha essa, que coisa linda, pro. Muito lindo. E aqui, ó, quando se fala nessa questão quando a gente fala dessa questão da igualdade racial, as diretrizes curriculares, elas exigem que propostas pedagógicas apontem ações temáticas, né? Ações que sobre esse tema em específico. E aí um trecho das diretrizes é o seguinte, vou pegar aqui para você. É concebido como um conjunto de práticas que buscam articular experiências e saberes. Então, falando sobre o currículo, né, da educação infantil, esse que nós conhecemos bem. Se você não conhece, lá no canal do YouTube tem um vídeo não, nós temos lá 4 vídeos, se não me falha a memória, onde eu trato um pouquinho do currículo da educação infantil. Se bem que eu quero mais para frente renová-lo e trazer aqui para o clube de estudos com a visão agora de todos os documentos que nós estamos estudando. Então, assim, as diretrizes curriculares, ela fala que o currículo da educação infantil, ele tem justamente esse conjunto de
práticas que buscam aí articular todas as experiências e saberes. Quando falam em experiências e saberes, a gente tem que entender que está se falando aí das diversas culturas, porque cada um tem o seu conhecimento, o seu saber advindo aí do meio em que está inserido, tá? E a partir disso, gestores, professores, enfim, os envolvidos precisam pensar em projetos institucionais a serem desenvolvidos dentro da escola, tá? Então, vivências mesmo para possibilitar que a igualdade racial ela comece a aparecer, seja desenvolvida, bem quista e e que se torne algo normal dentro das unidades escolares. Inicialmente, para se pensar um projeto institucional, o que o documento ele nos orienta? Que primeiro, né, a gestão, e aí gestão da escola, no caso, pode ser sim, de fato, diretor, mas os envolvidos maiores aí acabam sendo CP e professores, então precisa ser feito um diagnóstico da unidade escolar e refletir sobre como que está sendo essa questão da igualdade racial. Aí vai pensar o seguinte, aqui na nossa unidade a gente não tem nada que fale diretamente sobre a igualdade racial. Poxa, nós estamos deixando a desejar. Ou aqui na nossa unidade escolar a gente já tem trabalhado um ou outro projeto, mas nós precisamos intensificar e trazer isso para a escola de uma forma diária, certo? Então vai se fazer um diagnóstico e nada como aí as reuniões pedagógicas, os horários de estudo, para que seja feito isso, tá? Feito esse diagnóstico, claramente, se bem feito, vai se ter aí uma pequena lista dos pontos que precisam ser trabalhados, melhorados ou intervenções que possam ser feitas. Então, é necessário que exista um foco. A gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra. Então, é decidido em coletivo o que é que vamos começar a trabalhar a partir do próximo bimestre. Tal assunto, tá? Então, focou aí no que é que vai ser estudado, aí parte de fato para a descrição do projeto. Então, como é que deve ser escrito esse projeto? Primeiro, quais são os objetivos a serem alcançados, né? Ou pelo menos qual é a intenção a curto, médio ou longo prazo a serem atingidos com este projeto institucional. Depois, quais são os conteúdos a serem transmitidos, a serem desenvolvidos, quais as pessoas que pretende-se aí trabalhar junto ou ser convidados, porque quando se fala em projeto institucional, a gente tende a pensar que é só o projeto aquele desenvolvido dentro da nossa sala de aula, quando não. Pode-se, por exemplo, pensar em um projeto grandioso que ocorra de forma geral na escola toda, tá? Então você pode trazer famílias para fazer apresentações na escola, você pode trazer pessoas para palestrar para os professores e dar informações. Vocês podem, por exemplo, convidar ONGs que falam a respeito, né, que trabalham apenas em cima dessa temática. Temos também aí disponíveis muitos museus, tá, que ofertam aí alguns trabalhos, enfim. Existem projetos muito bacanas que podem ser desenvolvidos e que sejam pensados de maneira que não sobrecarregue os professores dentro de suas salas de aula. Porque, de repente, se é um projeto em que ele vai acontecer, por exemplo, uma vez a cada semana, uma vez a cada dia, uma vez por mês, e que ele aconteça na escola como um todo, então as crianças estão andando pelo pátio e elas veem coisas, ou elas assistem filmes, ou elas são levadas a outras instituições para vislumbrar belezas de outras culturas, entende? Então, há que se pensar e tem como se pensar em projetos institucionais que, de fato, eles sejam mais fáceis de serem conduzidos dentro da escola, uma vez uma vez que ele vai ser desenvolvido totalmente, completamente no coletivo, tá bom, Pro? Entendida essa questão aqui, olha só, a próxima parte fala o seguinte: os professores, eles não conseguem trabalhar e desenvolverem a igualdade racial sozinhos. Não é algo, como a gente já tem visto até aqui,
que é feito só pelo professor dentro da sua sala de aula. Até porque quando a gente fala de igualdade racial é algo muito maior, não é mesmo? É a formação de caráter, inclusive, dessas crianças, de fazê-los conhecer, entender e respeitar as diferenças, as diferentes etnias, tá? Então, para isso, podem contar com a colaboração de algumas dimensões. Primeiro, a colaboração, ela advém aqui também da gestão, de secretarias municipais, tá? Nós vimos lá em povos migrantes que tem secretarias focadas em algumas temáticas, então temáticas em relação a povos migrantes, como também em questões raciais, assim como organizações e serviços públicos que trabalham ou só com essa temática ou que trabalham com outras temáticas, mas que podem ser convidados a participar e colaborarem de certa maneira. Lembra da questão da rede de apoio e parcerias? Então, inclusive elas aparecem aqui do ladinho, você vai ver. Então, quais são as dimensões colaborativas que o documento ele nos mostra? Primeiro, a dimensão das parcerias. Como já bem falado aí, é só a gente lançar, a gente, que eu falo assim, a escola, não é mesmo? Lançar mão das diferentes redes e parcerias que a gente pode encontrar. Convidar também pais, né, comunidade, famílias a estarem dentro das salas de aula. Então, por exemplo, se a gente tem aí migrantes, o que agora se tornou muito comum, nós podemos trazer essa família para dentro da escola para que ela nos ajude. Ajudar como? Apresentando a sua cultura, trazendo objetos, artefatos, para que possa, por exemplo, ser feita uma exposição na escola ou um dia de brincadeiras, entende? Então, é buscar essa dimensão da parceria. Depois, a dimensão formativa, e aí essa dimensão formativa ela tem que partir da escola, então a escola ela precisa disponibilizar aos professores um ambiente onde possa se ter de fato estudo e um horário específico para que esse professor consiga estudar. E aqui mais uma vez falando, a gente não pode esquecer que nós professores, nós precisamos ter um comprometimento. Muitas das vezes a gente reclama porque não se tem aí o horário para estudo, mas não tem formação. Mas quando a gente tem um horário de formação, o que é que a gente faz? A gente quer bater papo, a gente quer brincar, a gente quer contar fofoca, a gente quer contar sobre os nossos problemas com as nossas colegas. Tá, tudo bem. Eu também várias vezes já fiz e faço isso, mas assim, a gente tem que ter a consciência de o quão importante essas formações são para o nosso desenvolvimento docente e mais o quanto essas formações elas podem facilitar o nosso trabalho, entende? A partir do momento que nós tomarmos consciência de que são facilitadores para o nosso trabalho, talvez a gente olhe para os momentos de formação com uma outra perspectiva, né, com uma outra visão, querendo sempre mais, olha, eu quero ser formado, porque eu não sei como que você está aí, mas de 2020, ano passado, que eu comecei a estudar os documentos orientadores, até hoje, tem o quê? Um ano? Nossa, nossa, como a minha mente evoluiu, como eu consigo já olhar o meu fazer dentro da sala de aula de uma outra maneira, entende? E o conhecer os documentos me faz enxergar o meu trabalho um pouquinho mais fácil. Não estou falando que está tudo muito mais fácil, está tudo, agora eu posso descansar porque está tudo perfeito. Não, a gente continua tendo muitas questões, muitas situações problemáticas, até porque não depende só de nós, né? São vários fatores externos, mas ainda assim, quando a gente tem um domínio de documentos orientadores, isso vem para agregar e facilitar muito dentro do nosso trabalho. E por fim aqui, a dimensão organizacional. O que significa essa dimensão organizacional? É mais uma questão que envolve também questões financeiras, tá? Porque quando a gente fala de igualdade racial, dentro dessa perspectiva de igualdade racial, como a gente vai ver, a gente precisa pensar em questões de ambiente, de espaço, de materiais, de livros, de etc, etc, etc. E tudo isso demanda o quê? Din-din, bunfunfa, não é mesmo? Dinheiro. E o documento, ele mostra aí mais ou menos que como é que a escola talvez possa conquistar isso, de que maneira. E aí ele fala o seguinte,
que os recursos financeiros, eles podem vir aí do PDDE, que é um dinheiro específico que a escola ela recebe. Eu não sei como que isso funciona em relação ao SEI. Depois você me conta também, Pro, se você quiser deixar um comentário aqui depois na aula, me falando como é que funciona. Eu sei que por aqui tem coordenadoras também. Então, meninas, me explica um pouquinho essa questão do PDDE. Eu sei que a rede direta recebe, mas e a indireta também recebe? Mas ainda assim eu sei que de alguma maneira a rede indireta ela recebe algum valor para ser revertido para essa questão aí de compras de materiais para a escola, não é mesmo? Depois ainda dentro do recurso financeiro se tem o PNLD, que é lá a escolha dos livros didáticos, não é mesmo? Então a gente todo ano recebe lá as opções e nós, professores, precisamos olhar com atenção e veremos isso mais à frente, sobre quais livros podemos escolher melhores, né, que atendam aí ao objetivo da escola. E por fim, o PBE, que é o programa aí de bibliotecas, tá bom? Dentro dessa dimensão organizacional, o documento ele fala também sobre recursos humanos, mas os recursos humanos para a rede direta fica um pouquinho mais complicado. Por que que fica complicado? Não cabe à gestão da escola decidir quem contrata ou quem despede, manda embora aí da unidade escolar, tá? Porque normalmente o que acontece é que nós entramos na rede direta por meio dos concursos públicos e é meio complicadinho que alguém consiga tirar depois o nosso cargo. Já na rede indireta fica um pouquinho mais fácil, porque aí pode ser feita a contratação, assim como também pode ser mandado embora, tá? Então, nessa questão de dimensão organizacional, o documento fala sobre recursos humanos e recursos financeiros. E vamos dar sequência aqui. Depois ainda o documento fala o seguinte: já que a escola aceitou essa perspectiva da igualdade racial, então agora ela precisa pensar na organização dos espaços, dos materiais e tempos. E é sobre isso que nós vamos começar a falar um pouquinho. A primeira organização que precisa ser feita é do ambiente. Mas antes de se falar do ambiente, o documento ele fala um pouquinho dessa visão de ambiente versus espaço, que eles não são a mesma coisa. O ambiente, ele tem aí essa visão, né, do todo, o ambiente escolar, tá? E aí pensando tanto no interno quanto externo. Então, por exemplo, os muros da escola é um ambiente, também faz parte da escola. E o espaço ali são os espaços criados dentro da escola, tá bom? Sobre essa questão da organização do ambiente, o documento ele fala o seguinte, vou pegar uma colinha aqui. É importante lembrar que materiais e objetos disponibilizados às crianças, eles traduzem determinadas ideologias e concepções. Foi o que eu já tinha falado inicialmente. Então, quando a gente pensa em decorar o ambiente, né? Tanto a decoração da sala de aula, como a pintura das paredes, a pintura dos muros, cortinas. O ambiente infantil normalmente, né? Ele é assim mais fofo, mais desenhadinho, mais incrementado, mas ainda assim é necessário ter uma preocupação, tá? E aí o documento ele fala o seguinte, que não pode, a gente tem que tomar cuidado com essa concepção de infância explicitada e de uma criança infantilizada e branca, que é a questão da eurocêntrica aí, tá? Porque o que ele quer dizer com essa questão de concepção de infância explicitada e infantilizada? Mas como assim infantilizada? Se a gente está falando de bebês e crianças, eles são infantis. Sim, mas por exemplo, você já viu salas de aulas, espaços onde objetos inanimados têm dentes, têm olhos, têm cabelo, braço e perna, por exemplo, um apontador com braço e perna? Isso é real? Isso não é real. Então a criança ela é infantil por ser criança, mas ela não é boba. Por que a gente faz isso? Quando a gente faz isso, a gente acaba mostrando para essa criança ou tratando essa criança como se fosse uma boba, entende? E não é isso. E o documento está falando. E tem outros documentos que falam também, e a gente vai ver mais à frente, não hoje, né, em outros documentos, essa questão aí de infantilizar a este ponto as crianças.
Ou quando tem desenhos de crianças, quais são os tipos de crianças? São sempre crianças brancas, de cabelo liso, com a Maria Chiquinha aqui, o cabelinho sempre muito arrumado, quando a gente sabe que, olha aqui, pessoas descendentes, né, de negros, eles nem sempre estarão com o cabelo muito arrumadinho, mas enfim, detalhes assim que eu tô falando só para você entender, tá, Pro? Então, sobre essa questão da organização do ambiente, é importante estar muito claro, assim, ter um olhar sensível para isso. E aí, reflexão para diretores e CPs. Isso deve partir da coordenação pedagógica e dos diretores. Como que é? Então, primeiro, diagnosticar. E como que é feito esse diagnóstico? A coordenação e a direção tira um dia, tira 2 horinhas aí pelo menos, vai fazer um passeio pela escola, pelas salas de aula, olhando aí as imagens que tem pela escola, olhando as decorações, tá? Fez esse levantamento, qual que vai ser o segundo passo? O passo de agir. E o que significa agir? Levar para o grupo, não é mesmo? Olha, e chegar à conclusão seguinte. Se precisa existir aí alguma interferência por parte dos profissionais da educação em relação a mudanças e intervenções sobre essa questão da igualdade racial, e aí vai agir a partir daquilo que o coletivo decidir, tá? Mas o que tem que se pensar é, a escola precisa ter e apresentar aos seus estudantes um acervo para a igualdade racial. E o que seria acervo? Desde a decoração até a pintura de paredes. Não estou falando que, por exemplo, a pintura de paredes precisa ter só crianças negras. Não, até porque a gente está falando de igualdade racial. Então, tem que... Tudo na escola precisa denotar o público que ela recebe. Entende? Então, por isso que se fala de acervo para a igualdade racial. Nos próximos pontos você vai ver o que mais que pode compor este acervo racial. E aí, depois, como que pode ser feita essa organização dos materiais, brinquedos e livros, tá? Então, eu trago um trechinho do próprio documento para você que diz o seguinte: a forma como estão dispostos no ambiente pode facilitar ou dificultar a independência das crianças, favorecer a socialização, possibilitar as escolhas e a criação. Então, foi o que eu falei, tudo que nós fazemos dentro da nossa sala de aula, ela precisa ter uma intencionalidade, não é simplesmente ser levado para a escola e largado lá e tudo bem. Né? Eu tinha uns brinquedos lá sobrando na minha casa ou do vizinho que me entregou. Vou levar para a escola e vou montar um cantinho diversificado diferente, tá? Mas quais são os brinquedos que você tem ali no meio? Que tipo de brinquedo? Esses brinquedos, eles vão de fato entregar a ideia que você quer passar para o seu estudante, tá? E a partir disso, o que a escola deve fazer? Primeiro, ela precisa escolher brinquedos e livros. E essa escolha, ela precisa ser totalmente cuidadosa, tá? Aquele trechinho bíblico que fala o seguinte: tudo está ao nosso dispor, é isso? Não me lembro exatamente. Mas nem tudo nos é lícito, alguma coisa assim, né? Então a gente encontra aí uma diversidade gigantesca de brinquedos e livros, mas nem todos eles não são lícitos, né? Não é uma boa. Então, por exemplo, para falar de igualdade racial, tem livros que serão bons, mas tem livros que talvez ele está um pouquinho acima daquilo que é o objetivo, é a fala da escola, tá? Em relação aos livros e revistas, então ter cuidado ao escolhê-los. E aqui, quando fala de livros, a gente não está falando só de livros, a gente está falando de livros, revistas e portadores de textos, né? Portadores de texto é qualquer coisa que tenha textos ali e a criança vai ter acesso, certo? E depois, objetos de amplo alcance. O que são esses objetos de amplo alcance? Eu acho que esses são os mais legais. Você deve conhecer bem porque você está na educação infantil, não é mesmo? Mas os objetos de amplo alcance são, por exemplo, os tecidos. São pedaços de, sei lá, madeira, são folhas em que as crianças elas pegam e elas podem criar.
Então, no documento orientador, ele dá um exemplo muito bacana com os tecidos, porque a professora tem em sala tecidos que demonstram aí o povo, né, que faz parte do povo africano. E esse tecido ele pode ser utilizado desde fazer murais na parede, a ser utilizados como tapetes, a serem utilizados como cabaninhas, enfim, eles podem ser utilizados da maneira que passar pela cabeça da criança. Pode se transformar numa capa de super-herói, entende? Então, é entregar um material e deixar que a criança, ela crie, tá? Então, objetos de alcance é isso. E aí, quando a gente fala de educação racial, né, de igualdade racial, trazer esses artefatos, esses objetos, essas possibilidades que tenham a ver aí com diversas culturas para fazer parte do dia a dia da criança. Depois também jogos, instrumentos musicais, CDs e DVDs. Tudo isso pode ter. Claro que principalmente na verdade, os DVDs, o currículo da educação infantil, ele fala muito, né? Que não é interessante deixar a criança lá 2 horas por dia, durante a semana toda, na frente da TV. Você tem que ter uma intencionalidade. Para que você vai usar a TV? Porque não é bom que a criança ela seja exposta à tela. Pesquisas, estudos mostram que as telas causam grande prejuízo nas nossas crianças, seja nas nossas crianças na escola, seja as suas crianças dentro de casa. Então, quanto menos elas tiverem acesso às telas, será melhor para elas, beleza? E aí, neste quesito também de organização dos materiais, brinquedos e livros, qual é a reflexão voltada para os diretores e CPs? Então, você percebe que tem todo um trabalho acontecendo, mas a avaliação deste trabalho, ela está acontecendo também concomitantemente, sem parar, tá? Porque a intenção é que o projeto ele aconteça e que ele seja sempre melhorado. Então, a reflexão é a seguinte. Nessa reflexão, não diferente da anterior, diretor e coordenador pedagógico deve primeiro dar aquele passeiozinho legal pela escola, observando. Então, seria legal também, nessa observação, que ele fizesse fotografias dos materiais disponíveis pela escola, dos espaços organizados. Então, monta aí um pequeno portfólio. Depois de montado esse portfólio, ele vai socializar com o grupo de professores e profissionais. Socializar por quê, né? Qual que é a intenção neste quesito? Para verificar se o objetivo está sendo alcançado, o objetivo este de ter dentro do espaço escolar, de fato, intervenções, ações que gerem aí igualdades raciais. Feito essa socialização, haverá de fato uma reflexão. Será que precisamos propor novas intervenções? O que é que nós precisamos mudar? Talvez pequenas mudanças, entende? Fez essa reflexão, parte novamente para a organização. Essa organização do tempo, claramente, tá bom? A criança, ela não se adapta à escola. A gente não pode esquecer disso. E o currículo da educação infantil também fala sobre isso. A criança, quando ela chega na escola, ela não tem que se adaptar à escola. É a escola que precisa encontrar um jeito de se adaptar à criança que está recebendo. Tudo bem, Pro? Até aqui tá tranquilinho de entender? Se você ficou com alguma dúvida, faça o seguinte, anota a sua dúvida aí e lança lá a dúvida no grupo do WhatsApp, porque aí no nosso encontro a gente já aproveita para conversar sobre essas dúvidas, tudo bem? E aí, seguindo, olha só, quando a gente fala de organização do tempo, o que a gente lembra, Pro? Da rotina. É totalmente necessário, não há como pensar em educação infantil sem pensar em rotina, tá? A rotina ela é extremamente importante, até porque é a partir da rotina que o professor ele consegue pensar o quê? No trabalho que precisa ser desenvolvido e ainda atender toda essa demanda e cuidar e educar os estudantes, as crianças ali do espaço escolar. E aí os RCNEs, eu acho que é assim que falam, né? Eles elencaram 3 modalidades para se ter dentro da rotina. Então, sabe aquela dúvida de como é que eu monto a minha rotina? Então, a partir disso a gente tem 3 modalidades, que é o que a gente vai perceber agora.
Ao falar de rotina, então, ao pensar em como montar as nossas aulas, o nosso diário de bordo, olha aqui. Para facilitar o trabalho e atender a demanda de cuidar e educar, os RCNEs elencaram 3 modalidades. Primeira, as atividades permanentes. Aqui, nós estamos falando sobre a rotina, tá bom? Então, como é que a gente monta a rotina? Lembrando que a rotina, ela não é formada só pelas atividades a serem desenvolvidas com a criança. Então, tem outras questões também. Então, dentro da rotina, nós podemos ter as atividades permanentes, as sequências didáticas e os projetos didáticos. Parece muita coisa, mas a realidade é, quando a gente começa a compreender cada um deles e entende quando é que cada um precisa acontecer, a gente acaba percebendo que não é um bicho de 7 cabeças assim. Então, olha só. Vamos aqui para a próxima. Opa! A nossa próxima tela, não temos a nossa próxima tela. Ok, eu achei que eu tinha escrito para você, mas eu não escrevi, então é só para eu argumentar mesmo. As atividades permanentes, você, enquanto professora de educação infantil, deve saber bem. Essas atividades, elas são aquelas voltadas mais para a questão do cuidado com o corpo, cuidado com a higiene. Então, precisa ser diário, porque a criança, né, ela está se desenvolvendo naquele momento. Então, algumas questões precisam ser diárias para que, de fato, ela aprenda. Rodas de histórias, rodas de conversas, jogos, tanto na parte interna quanto na parte externa da escola. Essas são atividades que precisam acontecer. Quando a gente fala que é atividade permanente, de acordo com o documento, não significa que elas precisam acontecer todos os dias, exceto a questão do cuidado com o corpinho, né? E aí a professora vai decidir, vai acontecer todos os dias, vai acontecer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, aí fica a seu critério, tá? Porque, por exemplo, vamos pensar em 3 atividades permanentes, roda de conversa e roda de história. Você acaba que você pode ter as duas em uma só, né? Você faz uma leitura ali e depois você já puxa, dependendo do livro que você levar para fazer a contação de histórias, você já consegue atrelar a uma temática e já fazer uma roda de conversa com as suas crianças. Por exemplo, em relação ao cabelo, tá? Outra atividade permanente pode ser dos jogos. Então, todo dia a gente vai fazer uma brincadeira típica diferente, tá? E depois outras atividades. E assim, tanto as atividades permanentes como as sequências didáticas ou os projetos didáticos, eles nunca vão passar mais que 40 minutos. Até porque a gente sabe que a atenção, o foco das crianças nunca é mais do que 40 minutos. Então, se você ficar mais que 40 minutos querendo desenvolver a mesma coisa, você já vai começar a perder, você já vai começar a ficar nervosa, porque a sua criança já vai começar a querer levantar, correr e tal, tá? Então, foca sempre aí nos 40 minutinhos. As atividades de sequências didáticas são aquelas atividades que você tem um objetivo que você vai desenvolver com uma sequência de 2, 3, 4 atividades. Então, você vai pensar, essa sequência de atividade, são 3 atividades dentro dessa sequência, um exemplo. Eu posso desenvolver essa sequência tudo numa semana só? Então, segunda, quarta e sexta, como eu posso, por exemplo, desenvolver essa sequência segunda e sexta, ou eu posso desenvolver um dia por semana? Entende? Então, são sequências didáticas que você tem um objetivo a desenvolver, a alcançar com o seu aluno. Não é um objetivo e não é nada tão grandioso assim, como, por exemplo, a questão dos projetos didáticos. Os projetos didáticos, eles têm uma duração muito maior, né? Normalmente eles podem durar aí 2, 3 meses, um semestre, enfim. Um exemplo dado dentro do documento é o ensino para as crianças de algumas músicas, para que no final o produto final seja a apresentação de um sarau. Então, isso demanda tempo, não é? Você conseguir ensaiar danças, músicas, uma apresentação é um projeto, porque demanda um tempo. E um projeto didático bacana, assim como a título de exemplo, pode ser aí a festa junina africana, né? E é um projeto grande porque não é um costume se trabalhar ou se desenvolver dentro da escola uma festa junina africana. Então, você precisa começar muito antes a trabalhar parte por parte com a sua criança para que no produto final ela entenda por que aquilo aconteceu, tá? Importante informação, as sequências didáticas e os projetos didáticos, eles
devem ser desenvolvidos com crianças de 4 e 5 anos, tá? De 0 a 3 ficam aí as atividades permanentes, não precisa sobrecarregar os nossos pequetitos. Então é isso, Pro. Essa nossa primeira parte do livro vai ficando por aqui. Deixa eu só voltar aqui para você. Olha só. Então, a primeira parte da educação infantil, práticas promotoras de igualdade racial, vai ficando por aqui. Eu espero ter sido clara, ter contribuído de alguma maneira. Assista com atenção, faça as suas anotações. Caso você tenha dúvidas, como eu já falei, mande as suas questões lá no grupo do WhatsApp, porque aí na sexta-feira, no nosso encontro, nós poderemos conversar a respeito. Lembrando também que nós teremos simulado sobre este material, assim como nós teremos de tantos outros. Tudo bem? Eu espero te encontrar então na próxima aula. Tenha um bom estudo. Aproveite o material disponibilizado aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijo. Até mais. Tchau!